Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. Hoje nós, como igreja, estamos avançando cada vez mais, como igreja no sentido Igreja do Senhor Jesus e também no sentido MFA. Talvez você não saiba, já são algumas semanas que aconteceu isso, mas agora iniciou a nossa primeira igreja no Rio de Janeiro. Então, Deus aos pouquinhos tem nos dado a graça e a oportunidade de poder alcançar outros estados. E agora, pelos próximos dias, será na parte de cima, norte e nordeste do Brasil. Também iniciará provavelmente uma nova MFA lá, irmão. Glória a Deus. Aos pouquinhos, Deus tem movimentado, tem movido as coisas e está acontecendo. Aí Deus está lá do alto dos céus e está perguntando: quem que é o próximo ministro de louvor que eu posso levantar? Quem que é o próximo missionário, pastor, pregador, homem e mulher de Deus que eu posso enviar? Deus está esperando você se levantar de onde você está para atender o chamado dele. O Brasil é muito grande, irmão. O mundo é muito grande, você sabe disso. Então Deus está esperando pessoas. E dentro dessas pessoas eu creio que em nome de Jesus você está incluso. Deus quer fazer algo poderoso através da sua vida. E Deus tem ministrado muito isso nesses últimos dias e vai continuar falando nessa noite. Hoje nós leremos e falaremos acerca de Abacuque, o homem que respondeu e atendeu a Deus no momento e circunstâncias em que tudo parecia que ia dar errado. O cenário dele era totalmente contrário àquilo que Deus desejava estabelecer. Não parece a situação no nosso momento agora? Não é só do Brasil, não, é do mundo. Deus procurando homens e mulheres que estão dispostos e prontos para responder, que estão atentos, que estão com seus ouvidos abertos para aquilo que Deus quer falar. Deus está esperando. Eu comecei o meu chamado com uns 15 anos de idade, para aqueles que não me conhecem ainda mais a fundo. E quando eu comecei com meus 15 anos de idade, abrindo mão de tudo, no primeiro momento, como você sabe, é muito difícil. Quando a gente começa a abrir mão de algumas coisas, porque Deus ele começa a moer a gente. Toda vez que a gente atende um chamado, Deus ele começa moendo a gente. Deus ele começa tirando aquilo que é segurança, que são seguranças construídas por nós mesmos. Deus ele começa a destruir tudo aquilo que é segurança para que os nossos pés se firmam. Todas as vezes. E com os meus 15 anos eu iniciei o meu chamado. Hoje fazem 9 anos que eu tenho estado inteiramente na obra de Deus. E eu tenho aprendido nesses 9 anos que Deus está o tempo todo procurando gente para poder usar. Deus está procurando nos momentos de culto. Deus está procurando nas madrugadas. Deus está procurando em todo instante alguém que Ele possa usar. Você no mercado, Deus está esperando você se abrir o teu coração para que Ele possa te dar uma palavra revelada para que você toque a vida de alguém. O tempo todo Deus está querendo te usar. E algo que precisa ser despertado na igreja. Nós conversávamos no sábado pela manhã, ontem pela manhã, no nosso discipulado, Escola de Princípios, que tem todos os sábados às 9 da manhã. Normalmente quem ministra é o apóstolo Everton, mas nós estávamos conversando sobre isso, sobre a igreja da semana. A igreja que entende que o propósito dela não é só estar aqui no domingo, mas a igreja que entende que o poder e a influência dela é poder na segunda-feira, até a sexta, até o sábado, tocar esse mundo perdido. É eu entender que eu posso ser influência em todos os ambientes. Eu posso e devo ser influência em todos os lugares. Deus ele quer e Ele pode me usar quando eu me coloco à brecha e à disposição para que Deus me use. Jesus estava no meio dos pecadores. E a Bíblia diz que as autoridades olhavam para Jesus e diziam: olha, Ele fala, mas quando Ele fala tem peso de autoridade. Quando Ele fala, olha, a gente olha as vestes dele, é como qualquer outro judeu. A gente olha a postura, o modo dele, o cabelo, a sua barba, é como qualquer outro judeu. Mas quando Ele abre a boca tem um peso de autoridade. Quando Ele abre a boca tem algo diferente. A sua vida reflete algo diferente. Há um cristão que diz assim, que pregue e se possível use as suas palavras.
Porque a postura de um crente verdadeiro, de um homem e uma mulher de Deus, é uma postura que sempre está falando de Jesus em todos os aspectos. O seu serviço, o seu trabalho, a sua disposição sempre reflete Jesus. E com isso eu não falo sobre ser perfeito, eu falo sobre caminhar com Jesus em todos os ambientes. Eu estava falando, inclusive até ontem à noite com os jovens, eu falei assim, olha, se tem uma postura que quebra todo e qualquer argumento, é nós crentes. Imagina, você está no seu ambiente de serviço, seu ambiente totalmente, onde não tem um fundo musical, onde não tem o irmão que abriu o culto, onde não tem o louvor que adorou um pouquinho antes, não, um ambiente seco, um ambiente onde tem bem pouco de Deus, e você está nesse ambiente de trabalho, e você acaba errando, como um ser humano qualquer, mas a sua postura de um cristão é tão convicto que você chega até a pessoa e diz, olha, poxa, eu errei, você me perdoa? Irmão, isso não desmonta qualquer argumento. Porque a tendência das pessoas é sempre o quê? Trazer para si. Se fechar. Então ser crente na segunda-feira, ser crente durante a semana, é poder ter esse tipo de comportamento. Poxa, eu errei, eu reconheço que eu errei, eu tenho a capacidade de pedir perdão. Isso não reflete Jesus? Porque desmonta todo e qualquer argumento. Então Deus, Ele quer nos levar para esse lugar, onde nós somos respostas para as perguntas que estão sendo feitas. Porque às vezes a gente pega um caderninho e fala, Deus, a gente escreve, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí Deus diz para você essa noite, vira a folha. E agora eu começo a te pedir o que eu quero. E a pergunta é, você está disposto a responder aquilo que Deus está desejando? Porque Deus, Ele quer nos mover. Como eu, um jovem qualquer, de 15 anos, que atendeu um chamado de Deus, e tenho vivido e dedicado a sua vida à obra de Deus. Deus não espera nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, inclusive eu acredito que nem exista. Deus espera só alguém que esteja disposto a viver o chamado dEle. Assim acontece com Abacuque. Cenário de Abacuque, um levita, um homem da tribo de Levi, que dedicava a sua vida totalmente ao trabalho e serviço ao templo. E esse homem, de repente começa, acredito eu, quero entrar aqui na história, ele começa a ter o seu dia normal, pela manhã servir no templo, da tarde tem o seu serviço no templo, vai chegando à noite, ele vai finalizando o seu serviço, e quando ele vai deitar para dormir, de repente nasce no seu coração um incômodo. Ele começa a olhar o cenário e ver que o império da Síria, assim como também alguns outros países estão sendo derrubados pelo império da Babilônia. Ele começa a enxergar o cenário totalmente oposto daquilo que Deus queria. Quer dizer, toda a promessa que Deus havia feito sobre Israel estava sendo desmoronada, e o reino babilônico prevalecendo. Aí dentro do seu coração a inconformação. E de madrugada Deus começa a dizer, Ei Abacuque, olha o cenário ao redor. Eu estou procurando homens e mulheres que estejam dispostos a atender nesses cenários. Por isso que no primeiro e no segundo versículo, e depois nós leremos aqui, eu só quero ressaltar isso aqui. Ele diz assim, ó, até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Ó, gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostra iniquidade e me fazes ver opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Até quando o Senhor vai colocar a situação ruim à minha frente, e quando parece que eu clamo diante do Senhor, não existe resposta nenhuma? Porque às vezes parece que Deus, Ele coloca o cenário na nossa frente, e parece que é só assim, coincidência de Deus colocar na nossa frente. Irmão, não é coincidência. Se Deus tem movido o teu coração, se Deus tem despertado o teu coração, se Deus tem te feito olhar para uma situação crítica de um modo diferente, que antes você negligenciava, mas agora começa a incomodar o seu coração, é um despertar de Deus para a sua vida. Às vezes até áreas específicas da nossa vida. Olha, até aqui eu era em paz com relação a essa área. Agora Deus, Ele começa a incomodar. Você começa a entrar em crise, né?
Você começa a entrar em confronto pessoal, você fica insatisfeito. É Deus, Ele colocando essas áreas na nossa frente, para que nós possamos nos mover, sairmos de onde nós estamos, para nós nos movermos para mais próximo da vontade dEle. É por isso que aí você começa a fazer as coisas, e aí os resultados não vêm. A insatisfação enche o teu coração. Aí você sai daquele tempo com Deus, aquele tempo que você se movia, que você buscava Deus, que você adorava com intensidade, com paixão. Aí você olha agora para a sua vida e tudo começa a não fazer mais sentido. Deus está dizendo, ó, é tempo de você voltar para o lugar onde você está. É tempo de você despertar para aquilo que eu quero fazer. Aí às vezes parece que a gente ora, que a gente fala, que a gente se move e passam-se dias, passam-se semanas e parece que nada acontece. Passam-se momentos, estações e nada acontece. E a gente faz como ele. Até quando, Senhor? O Senhor coloca a situação diante de mim e eu falo diante do Senhor e parece que nada acontece. É esse entendimento que a gente tem que ter. O livro de Abacuque são 3 capítulos. O primeiro capítulo, Deus mostrando para ele o cenário. O segundo capítulo, Deus despertando ele para um lugar de fé. E terceiro capítulo, Deus dizendo, olha, ainda há esperança, eu quero fazer a transformação nessa nação. É a nossa vida. É um reflexo da nossa vida. Porque às vezes Deus precisa apertar tanto para nos fazer entender que o melhor lugar é a vontade dEle. Às vezes Deus precisa colocar assim, ó, como que se fosse um caminho e chegasse uma rua onde não tem mais saída. Aí a gente diz, realmente, não tem mais para onde ir para o lado, não tem mais onde ir para o outro lado, não tem mais como voltar, não tem como ir mais à frente, para onde eu tenho que ir? Eu tenho que olhar para o alto. Mas até quando Deus vai precisar colocar você em momentos como esse, para que você entenda que Deus, Ele quer usar a sua vida de novo, que Deus, Ele quer te usar pregador novamente, que Deus, Ele quer usar você ministro de louvor novamente, que Deus, Ele quer usar você profeta do Senhor novamente. Até quando? Até quando os becos sem saída vai ser o ambiente que Deus vai ter que te trazer de volta para o centro da vontade dEle? Ah, mas é o meu trabalho. Ah, mas é a minha família. Ah, mas é a minha casa. Sempre tem o mais é. E Deus está chamando independente disso. E Deus, Ele quer mover as águas independente disso. Ele quer chacoalhar a sua vida independente disso. E às vezes vai ser necessário abrir mão de alguns instantes. Vai ser abrir mão da hora extra. Vai ser abrir mão do emprego para aquilo que Deus quer fazer. Consulta Deus antes. Deixa Deus responder antes. Faça tudo com responsabilidade. Mas fique atento para aquilo que Deus está falando. Porque para o cenário que nós estamos chegando, é porque Deus está movendo a sua igreja, irmão. Deus está movendo. Alguma coisa está acontecendo. Você pode ter certeza disso. Como Abacuque, que no primeiro momento ele enxerga só o externo. Só aqui, ó, só o circunstancial. Mas Deus está dizendo, Abacuque, o que eu estou promovendo é muito maior do que você. O que eu estou promovendo é muito maior que a sua geração. O que eu estou promovendo é muito maior do que aquilo que você imagina. A nossa perspectiva, irmão, é pequena, mas a perspectiva de Deus é sempre acima. Deus é atemporal. Nós não enxergamos e por isso que muitas vezes não entendemos. E tudo que nós damos a Deus é os porquês. A Deus, mas por quê? Mas por quê? E andar por fé, irmão, é quando nós entendemos que não tem mais porquê. Se Deus falou, eu vou andar pela palavra, eu vou obedecer a palavra, eu vou ir de acordo com a palavra. Mesmo que eu não entenda e muitas vezes nem concorde. Não concorde. Você que agora provavelmente, assim como eu, um pouco mais maduro. No começo minha mãe me dava muitas ordens. E como eu disse, fui para o centro de missão muito cedo, muito novo, 15 anos. Então eu não entendia muita coisa. Eu dizia, meu Deus, mas por que tem que ser assim? Mas por que tem que obedecer? Mas por que tem que fazer de acordo com esse princípio? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí você começa a ter maturidade, você começa a entender. Mas antes de entender, muitas vezes a gente desobedece e precisa quebrar a cara. Mas se Deus está falando, independente do porquê,
entenda que se Ele está falando, Ele conhece o seu amanhã. Se Deus está falando, Ele conhece as circunstâncias, Ele conhece o amanhã do nosso país. Se Deus está falando, é porque Ele sabe do que Ele está falando. E confiar é o desafio por causa disso. Eu preciso colocar a minha vida nas mãos de alguém. Agora, a questão aqui é que esse alguém é Deus. Então eu te convido a olhar o histórico de Deus. Não vou nem colocar a história, não vou nem colocar a vida dos seus pais, dos seus avós, dos pais da igreja, esquece. Começa a olhar só o histórico do que Deus já fez na sua vida. Pronto. É esse Deus. É esse Deus. Esse Deus que está dizendo para você, espera, agora não é tempo. É esse Deus que está dizendo, olha, desperta, porque eu estou promovendo algo. É esse Deus que está falando, ei, é tempo de você voltar a se dedicar, é tempo de você voltar a se empenhar, é tempo de você voltar com a sua vida de oração, é tempo de você voltar a atender e escutar minha voz, é tempo de você voltar. Até quando Deus vai precisar chacoalhar para você entender que o tempo está sendo remido? Até quando Deus vai esperar te chacoalhar para entender que a sua casa está aos poucos sendo alcançados por você? Mas toda vez que Deus ele quer promover algo, você regride, desiste e para. E Abacuque se encontra nisso. Deus, a minha vontade é parar. A minha vontade é desistir. Porque parece que eu estou cavando com as mãos, não tem resultado. Não tem resultado, eu olho e parece que nada acontece. Todo sentimento que me vem é a vontade de parar e desistir. E muitas vezes, Deus, a resposta dele vai ser o silêncio. Abacuque passa o capítulo 1 inteiro assim, indagando, por quê, aonde, cadê? E a resposta de Deus é o silêncio. E saber entender e fazer leitura de que até o silêncio é de Deus é extremamente importante para uma vida de fé. Deus está escutando as suas orações, irmão. Deus está escutando quando você não tem nem oração, porque a única coisa que sai dos seus olhos são as lágrimas. O Espírito do Senhor está contemplando o seu coração quando você coloca diante dele e diz, Deus, eu não aguento mais. Diz, Deus, eu não sei mais o que fazer nessa situação. Deus, o único caminho que eu tinha, as únicas esperanças, expectativas que eu tinha, agora são desmontadas e desmoronadas. Deus está dizendo, essa noite eu escuto o clamor do teu coração. E ainda que pareça que nada aconteça, eu, Senhor, estou tomando a sua vida na palma das minhas mãos. Mas é necessário saber confiar em Deus. É necessário saber esperar no Senhor. É necessário saber que independente de tudo, nós precisamos ter um posicionamento de crentes. Precisamos. Seja qual o lado do cenário aqui que você está. Talvez você seja do lado que está desistindo, porque você não aguenta mais permanecer no caminho. Permanecer firme em Cristo por causa do seu coração, da dificuldade, das lutas. Ou então o cenário oposto, você está há muito tempo buscado ao Senhor por algo e não vê resultados. Independente do lado que você esteja, Deus está dizendo, é tempo de esperar. É tempo de permanecer. O cenário que ele vive, irmão, é um cenário de corrupção também. O cenário que Abacuque vive é um cenário onde a economia é injusta, os impostos são altos por conta da Babilônia. O cenário onde ele vive é um cenário onde tem trabalho escravo. O cenário onde ele vive é onde os líderes agem de maneira irresponsável. O cenário onde ele vive é um cenário idólatra. É esse o cenário que ele se encontra.
Por isso que o posicionamento dele, quando eu fui buscar o Senhor com relação à palavra dessa noite, Deus falou isso. E é justamente o que Deus tem ministrado no meu coração. Deus só me deu o texto. A estrutura é isso aqui, Vitor, mas o texto é esse. Porque é o que nós temos vivido. E eu não falo nem só no contexto do país, eu falo até com o meu coração. Porque saber esperar e permanecer é muito desafiador. Saber lidar e passar pelo processo é muito difícil. Jesus passa 30 anos do seu ministério se preparando. 30 anos para cumprir o seu propósito de 3 anos e meio. E no final do propósito, depois que ele chega no jardim do Getsêmani, ele está ali nos seus últimos momentos. Ele diz: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice. Porque aqueles últimos minutos e horas seriam os piores. Não era só sobre ter que esperar 30 anos e se capacitar, porque a Bíblia diz que ele crescia em graça e em conhecimento. Não, era sobre os últimos minutos de intensa pressão. Era ter que perseverar e permanecer lá. Porque o cenário de Antigo Testamento é o cenário do qual ele olha para o homem chorando, e o homem diz: Senhor, está difícil demais. Senhor, eu não aguento mais. Aí Deus olha e diz: o homem está chorando, mas eu dei todos os recursos que são necessários. Aí o cenário é o homem com lepra. Deus diz: olha só, eu estou usando a moça para falar com ele, e o coração dele ainda tem dificuldade de entender. Só 7 vezes de puro, precisa de fé. Então o olhar de Deus do alto céus no Antigo Testamento para o homem é um olhar distante. Deus olha, mas Deus não consegue entender sentindo. Aí entra o Novo Testamento. A Bíblia diz em João 3,16 que ele amou o mundo e ele decide entregar o seu filho. Filipenses capítulo 2, ele desce, sendo Deus, ele desce como forma de servo, ele abre mão de toda a sua glória e esplendor para poder servir como homens. Aí, Léo, agora quando você diz: Senhor, eu não aguento mais porque está difícil, ele olha e diz: filho, eu sei, porque eu passei por aí, mas eu tenho uma boa notícia. Eu passei e eu venci, e agora eu tenho o meu espírito para te capacitar. Então se eu venci, o espírito dentro também te dá capacidade para vencer. Porque nele nós podemos todas as coisas quando estamos alinhados e dentro do propósito dele. Ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem tem vivência. Ele pisou nesse caminho. Ele diz: gente, vamos por esse caminho. Eu abri o caminho. Eu sei onde é o caminho que leva a Deus. É por isso que você pode ter o melhor coração do mundo. Você pode ser a pessoa mais gente boa desse país. Não importa. Se não for através de Jesus, nós não podemos alcançar a salvação. Nós não alcançaremos a Deus. Mas agora o caminho está aberto. Aleluia, eu sei da presença de Jesus nesse lugar. Oh Jesus, Tu és adorado aqui, Senhor. Tu és o centro do nosso coração. Aleluia. 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 É esse cenário. E Deus está dizendo: não importa qual seja o cenário, o quão ruim ele seja, eu sou Deus que tem a capacidade de refazer, de reconstruir, de mudar todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, e Ele fez tudo que Ele fez. Toda a criação, que é extremamente maravilhosa. Não importa o quão vazio e destruído esteja o seu coração essa noite, Deus, Ele é o Deus que pega com a forte mão dEle, e Ele diz: eu quero fazer um novo coração. Mas para isso eu preciso moer. Para isso eu preciso moer, para que eu venha fazer um novo coração. Abacuque. Primeiro posicionamento, a primeira resposta de Abacuque é orar. Você imagina, Abacuque entende a circunstância, o contexto, como está tudo. Irmão, está tudo desalinhado. Como eu falei, injustiça, com relação ao dinheiro, impostos altíssimos, todo o contexto da Babilônia, autoridade, tudo fora da presença do Senhor, autoridade dentro do contexto dos levitas, os sacerdotes, tudo desalinhado com a vontade de Deus. Aí ele poderia simplesmente sair do quarto de oração dele, que Deus o acordou de madrugada, escrever uma plaquinha
e ele sair pelas ruas gritando, as pessoas olhariam para ele, daria risada da cara dele e voltaria a fazer as coisas tudo normal. Eu falava para os jovens ainda ontem, eu falei, olha, nós precisamos entender o nosso lugar. Não podemos colocar para as pessoas o evangelho de goela abaixo, a goela abaixo, não, forçar elas a receber. Porque tem discussão, para uma pessoa convicta, você pode tentar falar o que você quiser, você não vai chegar a nada. Nós temos visto isso esses últimos dias, o tempo todo postando, quem acredita, irmão? Nós temos que pregar os valores de Deus, mas discussão por discussão não gera resultado. E Abacuque entende isso. É por isso que o primeiro posicionamento dele, irmão, é a oração. Agora é difícil nós conseguirmos convencer muitas vezes as pessoas disso. É difícil às vezes nós nos convencermos disso. Que a oração ela tem muito mais poder, irmão, muito mais poder do que as palavras. Não estou dizendo que não devemos usar as palavras, devemos. Não estou dizendo que você não deve ser convicto com relação aos princípios que você acredita e deixar claro quem você é, não estou dizendo. A tua família tem que olhar e ver que você é crente, tudo, em tudo. Minha mãe hoje não é crente, está aqui a pastora Thaís, se você não sabe nós somos irmãos. Nossa mãe não é crente, e oramos há anos para que ela seja transformada pelo poder de Deus, e ela vai. Agora, quando nós estamos lá, já pensou? Estou lá com ela, aí ela... Minha esposa encaminhou uma mensagem para mim, uma imagem, e minha mãe tinha mandado para mim. Irmão, ela vai fazer o aniversário dela com um show ao vivo. Olha isso, que maravilha. Falei, mãe, olha só, a senhora está enjoada. Que maravilha. Eu quero você aqui, hein? Quero todos os meus filhos aqui. Não, eu quero todo mundo lá. Aí você imagina, como é que é o meu comportamento lá, irmão? De verdade. Como é que você acha que tem que ser o meu comportamento lá? Vai lá, você é inteligente. Você é inteligente. Você sabe, irmão. Ô, irmão. Tantos anos orando para ela se converter. E se eu for igual todo mundo lá? Esse é o maior desafio. Por isso que esse homem dizia, olha, pregue se possível, use palavras. Porque as palavras não têm poder nenhum se não for coerente com a vida. Não adianta. Não, tem que parar de fumar. Tem que parar de fazer agora, em nome de Jesus. Sai daí. Não adianta. Já tentei discutir já. Discutia na escola o tempo todo. O tempo todo. Sobre todos os assuntos que você imaginar. Tinha argumento, o outro também tinha. A gente no fim não chegava em nada. Mas quando nós entendemos que nós precisamos ir aqui, ó, pelas beiradas e vamos convencendo aos pouquinhos, através de uma vida de oração e testemunho. Abacuque começa, ele tem a inconformação nas suas mãos. Deus começa a falar no seu coração. O primeiro posicionamento dele é a oração. E sim, irmão, a oração funciona. A tecnologia tem nos trazido muitas coisas. Hoje nós temos carros modernos de todos os tipos. Hoje nós temos celulares que fazem quase tudo. Hoje nós temos tudo na palma das nossas mãos. Mas não adianta. A vida de oração precisa ser viva na nossa vida, como tudo. Precisa. Nós precisamos colocar diante de Deus, principalmente as nossas áreas de fragilidade, de fraqueza. Deus, eu não consigo. Deus, eu não suporto. E às vezes nós falamos para todo mundo, menos para Deus. Nós nos queixamos para todos, menos para Deus. Deus está esperando, olha, eu estou só esperando ela falar comigo, ele falar comigo para eu poder mexer, para eu poder mover. Porque Deus, ele quer ter um relacionamento real com você. Mas ele não pode fazer se você depender de pessoas para escutar a voz dele. Deus, ele não pode fazer se ele depender de pessoas para você poder falar com elas, para poder chegar a Deus. Não funciona. Tem que ser o caminho direto. Deus pode fazer algumas coisas quando nós dizemos, irmão, ora pela minha vida. Ora pela minha vida, por favor. Por favor, ora por mim. Deus faz. Agora, quando nós chegamos no nosso quarto, irmão, com o coração apertado, não aguentando mais, pronto para desistir, ou até pedindo algo, que nós dizemos, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso.
Ah, Senhor, eu não aguento mais. O processo tem sido dolorido, o caminhar tem sido árduo, Senhor. Mas ainda assim eu decido ajoelhar diante do Senhor, me prostrar, clamar, falar, chamar. Eu decido. Tem muito mais poder. Muito mais. Quando nós entendemos o poder da oração, que Deus, Ele começa a mover devagar, mas as coisas estão se movendo. O fato de você não estar vendo não significa que Deus não está fazendo. O fato de você não estar entendendo não significa que Deus não está fazendo. É difícil entender a vontade de Deus. Os discípulos, irmãos, passam 3 anos e meio do lado de Jesus, e eles só vão entender as coisas quase que depois que a ficha caiu. Meu Deus, ele morreu, quase que depois. E ele pregando isso o tempo todo. Pedro chega a dizer: olha, Senhor, fica tranquilo. Se for colocar as mãos no Senhor, eu vou até antes que o Senhor. Fica de boa. Não, Pedro, não é isso. Pedro, não é isso, você não está entendendo. O propósito de Deus é para que eu vá. E às vezes a gente não entende. Não entende. Deus está promovendo as circunstâncias para te amadurecer. Deus, Ele está promovendo as coisas difíceis para poder te levar para um outro lugar, irmão, de intimidade. Deus coloca pessoas do nosso lado, muitas vezes para nos incomodar, para nos sacudir, para a gente entender que nós precisamos ir além. Deus coloca pessoas para te pedir conselho o tempo todo. Por quê? Por quê? Porque tem um pastor aí, tem um homem e uma mulher de Deus, que tem visto algo de Deus na sua vida, e você é o remédio para essa pessoa. Você é o remédio, você é a palavra de Deus para a vida dela. Você. E não precisa falar, porque está escrito em Gênesis capítulo 3, e também está em Abacuque, e também está em Jeremias, e também está lá em Sofonias. Não precisa. Não, é tipo assim, é que a gente precisamos entendermos que na nossa vida, quando a gente colocamos Jesus no nosso coração, a pessoa vai dizer: uau, ela colocou Jesus no coração, e a vida dela mudou. É disso que eu preciso. Também sei pregar assim, irmão. Já fui de lá. Já sonhei estar nos Gideões. Entende? Quando a gente começa a entender isso, as pessoas precisam do evangelho na nossa vida. A prática. Você só quer o remédio se funciona. Se não funciona, você não vai querer engolir um negócio que não tem utilidade nenhuma. Não vai. Se funcionar, elas querem. Se ela olhar para você e dizer que não funciona, elas não vão querer. Mudou o quê? Transformou o quê? Aí o primeiro posicionamento dele, uma vida de oração. Ele começa a se colocar na brecha e na intercessão pelo povo. Segundo ponto, o comportamento dele muda. O comportamento muda. E não é terno e gravata. Aqui na nossa igreja o estilo é mais, né? Se for outra igreja também não tem problema, mas tem que seguir, né? Mas não é aqui, ó, só o externo. O externo acaba mudando, mas é o comportamento. Você olha para a pessoa e diz: não é possível. Não é possível, essa pessoa mudou. Não é possível. Não tem como. O Cris chegava em casa e não lavava a louça, agora ele virou crente, até a louça ele lava. Meu Deus, o que aconteceu? É um avivamento? Até nisso, os pais começam a olhar diferente. Meu Deus, mas depois que foi para a igreja está uma bênção, está mais obediente. Se tiver pior, aí não vai deixar nem voltar mais, né? Mas e quando está melhor? Você leva o filho para a igreja, volta melhor. Meu Deus, que maravilha! Porque a exposição, a presença vai te levar para um comportamento diferente. Tem que mudar o comportamento, senão o evangelho não está funcionando. Tem que mudar, o orgulho tem que diminuir para abaixo de Jesus. Tem. Aí as pessoas começam a ver que tem algo diferente de fato. E o comportamento de Abacuque muda. Ele começa a ir levar tudo para a oração. E ele começa a se colocar como alguém que faz parte.
eu faço parte dessa obra. E essa obra vai estar vívida, vai estar de fato com vida quando eu entender o meu lugar. Domingo de manhã passado a gente falava sobre isso. Quando a gente entende que nós fazemos parte, nós queremos tudo com muito cuidado. Quando nós entendemos que as pessoas que entrarão aqui precisam receber de Deus, precisam ter abertura para que o evangelho alcance ela, nós começamos a contribuir para isso. Quando você se coloca, quando você se compromete com a obra, você entende que o simples copo fazendo, por exemplo, um exemplo, tá? O simples copo fazendo um barulho pode tirar a atenção de uma pessoa e a pessoa perder aquela palavra revelada. Daquele momento, perdeu. Vou te explicar melhor sobre isso. Aquela palavra revelada é aquilo que você fala há anos para a pessoa. Ó, não faz assim, faz daquele jeito. Não faz assim, faz daquele jeito. Não faz assim, faz daquele jeito. E ela nunca entende. Aí chega um dia que ela chega para você: meu Deus, eu entendi. Entendeu o que, meu filho? Veio um profeta e falou para mim, ó, não fazer assim, fazer daquele jeito. Agora que Deus falou comigo. Aí você olha e faz. Eu falei isso a vida inteira. Falei isso por anos. Essa é a palavra revelada. Num culto com um momento como esse, às vezes Deus dá um start lá na pessoa que está aí, ó, no meio, ninguém nem sabe. Ele entrou aqui, ó, sem expectativa nenhuma, nem de que Deus falaria com ele. Ele chegou, vou ir só porque minha esposa mandou hoje. Vou ir só porque meu marido mandou. Vou ir só porque eu não tenho nada para fazer. Vou ir porque faz tempo que eu não vou. Aí Deus, ele começa a pegar por dentro aqui, ó. Nenhum homem tem capacidade disso, irmão. Pode ser inteligente o que for, não tem capacidade. As palavras não chegam no íntimo do coração. Não chega. Não chega, não tem curso que dê isso. Pode até mexer um pouco com a alma, mexer um pouco com as emoções, tirar uma lágrima. Que a gente olha, a pessoa tá com a cara meio abatida, a gente já sabe. Tá meio triste. Então se eu falar isso aqui, não é isso. É o poder de Deus, começa a tocar no coração de dentro para fora. De dentro para fora. Comportamento muda. Eu entendo que eu faço parte dessa obra. Então eu não posso mais ficar só no banco. Deus está me chamando, Deus está querendo me mover. Eu vou servir na diaconia. Eu vou servir aqui na proclamação. Eu vou servir no data show. Eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas recebam. Mas o data show não tem importância. Irmão, as pessoas vêm e não fazem ideia do que é a letra. Aí elas vêm aqui, louvor, eu posso acompanhar com a letra. Tudo aquilo que você faz para Deus tem o seu peso de importância. Talvez eu não esteja aqui, ó, falando. Mas é um copinho que você tira do caminho. Mas é uma cadeira que você organiza. Tudo isso está refletindo para que alguém chegue e sente com mais conforto. Tudo isso está refletindo para que alguém esteja no ambiente de culto e consiga ficar inteiramente antenado. Por isso que o intercessor, aquele que está, ele está sempre atento. Ele está sempre esperando. Aquele comprometido, o que eu posso fazer? No que eu posso servir? No que está necessitando que eu preciso e posso ser útil? O que está acontecendo que eu posso contribuir de alguma maneira para que as pessoas sejam alcançadas e tocadas por Deus? Quando nós entendemos o nosso lugar, a nossa vida de oração começa a ser efetiva e o nosso comportamento começa a mudar. Porque eu preciso ser resposta para a vida de alguém. Alguém está fazendo uma pergunta, alguém está precisando de algo. E eu preciso me comprometer para ser resposta para a vida desse alguém. Abacuque, Deus está chamando você nessa noite. De novo para poder servir no reino dele. Qual que é a sua disposição? Não, mas é porque eu não tenho todos os dias à tarde para poder estar aqui na igreja servindo. Não, eu tenho uma hora na minha semana. É essa hora que eu vou me dedicar inteiramente para fazer algo para Deus. Pronto. A gente quer começar assim, eu vou orar 4 horas por dia. Agora minha vida é de Deus. Não, aleluia, agora já era. Minha esposa pode estar morrendo do meu lado, eu vou encostar a porta e eu vou falar com Deus. Não. Começa com 10 minutos. 5, 3 minutos fiéis todos os dias. Senhor, todos os dias eu vou ficar diante do Senhor 3 minutos. Pronto. Passou um mês, consegui ser fiel esses 3 minutos, aumenta 2. Senhor, 5 minutos é do Senhor. Vai despertar o celular e eu vou dedicar 5 minutos do meu tempo para o Senhor. Pronto. É assim. A vida cristã é assim. É tudo por processos, irmão.
Você fez uma coisa há 20 anos, aí você acha que você... Às vezes acontece, o nome disso é milagre. Você é liberto assim, ó, pum, espontaneamente. Mas a maioria das vezes não. Você fez há 20 anos, aí você quer... Ah, não, agora eu quero mudar do nada. Não vai. Não vai. O comportamento precisa ser transformado por aquilo que Deus ele quer fazer. Não vai. Não adianta. Aos poucos você vai deixando Deus movendo a sua vida. Ó Deus, eu quero começar. Deus entende, o processo é necessário. Mas se você não começar fazendo, você nunca vai fazer. Não vai, não adianta, não vai fazer. Então, ó, eu tenho 1 hora da minha semana para servir a Deus. Eu não posso estar nas manhãs de oração, mas todo domingo tem oração das 9 às 10. Então eu vou estar lá das 9 às 10, terminando às 10 eu vou embora e vou fazer almoço em casa. Pronto, esse vai ser o meu compromisso além dos cultos. Vai ser o meu compromisso com Deus. Eu posso estar aqui no discipulado no sábado de manhã. Meu sábado de manhã é livre. Então eu posso estar aqui às 10 ao meio-dia. Pronto. Você começa a despertar e dar liberdade para Deus poder fazer. Aos poucos. Aí quando você vê, você assim, ó, tá aleatoriamente no emprego, pum. A palavra foi ministrada no discipulado, você vê a abertura, você começa a falar já, ó. Não é que Deus fez assim, Deus faz assim, Deus move assim. Aos poucos. A gente quer tudo instantâneo. Tudo instantâneo, não, é aos poucos. Começa dando a Deus o tempo que você tem, e aos poucos você vai se vendo extremamente necessário parar tudo que você tem que fazer para poder estar com Deus. Tem um livro chamado do Bill Hybels, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ele fala sobre isso. Aos poucos. Aos poucos. Quando nós entendemos isso, a nossa vida começa a ser transformada. Deus ele vai podendo mover. Então o pastor vai olhando, meu Deus, olha o que aconteceu na vida desse irmão. Aí você que falava que era seco, que não tinha conhecimento nenhum, de repente começa até a falar bonito, veste bonito, tá até mais cheiroso. Vai aos poucos, tá vendo? Aos poucos as coisas vão acontecendo e as pessoas vão vendo. É porque Deus vai começando a ungir a sua vida. João Batista, quando ele vê Jesus vindo, ele diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus. Todo mundo olha, irmão, é um judeu comum. Até que depois que ele entra, eles olham e dizem, olha, aí Deus lá do céu diz, esse é o meu filho amado, do qual eu tenho prazer. Porque o selo de Deus, presta atenção, o selo de Deus para o teu ministério, o selo de Deus para o teu ministério só vai vir depois do período de crescimento e de obediência. Não adianta. Ah Deus, mas eu tenho um monte de conhecimentos, cursos de todos os tipos, Senhor. Por que as pessoas não querem me ouvir? Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Deus está dizendo, ei, é tempo de aprendizado e tempo de submissão para a obediência. Quando for o tempo certo, eu te promovo e digo, esse é o meu filho amado. Aí é unção, irmão. Pum, a capacidade vem. A capacidade vem. As pessoas começam a olhar e dizer o porquê. Mas tudo começa com o comportamento sendo mudado. Depois, ele tem o comportamento e o comprometimento. Depois tem o terceiro ponto, caminhando já para o final. Perseverança. Esse aqui é um dos pontos mais difíceis da vida. Não só da vida com Deus, em todos os aspectos. É a perseverança. É a coerência, é a estabilidade. É permanecer. É difícil. Lembra do começo do ano, quando você fez planos assim, ó. Esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou ser assim, esse ano eu vou fazer assim. Como é que está essa lista de metas? Oxe, deu melhor nem falar, né? Estabilidade, ó. Por isso que nosso crescimento precisa ser gradual. Por isso que a prosperidade do modo de Deus é todas as áreas crescentes aos poucos, ó. Se a minha vida de oração tá jóia, mas a minha vida financeira não está em processo de crescimento, tem alguma coisa errada. O processo de Deus é crescente. Pode ser aos poucos, pode ser até demorado, mas você tem que olhar para 3 meses atrás e pô, eu estou melhor do que 3 meses atrás eu estava. A minha vida com Deus está melhor do que há 3 meses atrás. A minha vida de financeira está melhor do que há 3 meses. E isso, você vai passar por crises, vai passar por dificuldade financeira, é o processo, faz parte. Mas a minha obediência a Deus permanece independente disso tudo. Independente. A estabilidade é essencial.
Não, a partir de agora eu vou todos os cultos, pelo menos de domingo. Mas é que hoje, né? Mas é que hoje tá passando jogo, tá chovendo. Mas é que, né? Porque eu descobri uma coisa na vida. Eu tenho 24 anos, eu não sou tão velho assim, mas eu descobri uma coisa nessa vida. Seja idoso, seja fase adulta, seja um jovem, um adolescente e até uma criança, quando quer de verdade faz. Isso eu aprendi. Aí eu não vou hoje porque eu não tenho carona. Vai, irmão, ele vai. Se botar uma festa, tem uma festa lá em Balneário, você só tem como ir de pé, ele vai. Ele pede dinheiro emprestado, paga um Uber, mas vai. Ele vai de busão, pagando R$3,50, tirando as últimas moedas do bolso, mas vai. Vai. Vai, quando quer de verdade faz. Não tem desculpa. Quando quer de verdade faz. Você sabe disso. O que você quis até hoje que você determinou assim, ó, Deus pode falar que não. Eu já fiz isso muitas vezes. Deus pode falar que não interessa. Eu estou disposto a fazer e vai acontecer. E aconteceu. Você quebrou a cara depois, mas aconteceu. Acontece, porque quando quer, vai. A perseverança é essencial para uma vida cristã. A perseverança é essencial para uma vida com Deus. A perseverança é essencial, irmão. Se você não entende a importância de estar num culto, de ser abençoado, de escutar uma palavra, de sair edificado, de poder contribuir para o reino de Deus, de poder vidas ser alcançadas e transformadas através dos seus recursos financeiros, de ver Deus movendo através de uma abertura de culto abençoada como foi, uma palavra de oferta abençoada como foi. Se você não entende que tudo isso promove um crescimento para a sua vida com Deus, para que segunda-feira você esteja mais convicto daquilo que Ele quer fazer, para que segunda-feira você esteja melhor, mais cheio da presença de Jesus, você não está entendendo nada. Jesus disse, olha, sobre a vida do Raul, cantando muito, as portas do inferno não vão prevalecer. Não disse não, irmão. Ele canta bonito, mas isso não. Ele disse, olha, sobre a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Porque a igreja, além de ser a estrutura da igreja ser Jesus, a base da igreja ser Jesus, a igreja é o seguinte, tem um irmão que ora. Todo mundo tem que orar, você entende, né? Cada um tem um ministério, né? O irmão com o ministério da intercessão, para deixar mais claro aqui. Tem o irmão com o ministério da palavra. O outro pega um violão e faz um som. O outro sabe bater palma no tempo. O outro nem bate no tempo, mas ele tá junto ali fazendo barulho. Cada um fazendo uma coisa. E aí o que acontece, irmão? O reino de Deus vai avançando. Por quê? Porque tem pessoas construindo uma pedra diferente da outra. Uma pedra mais bonitinha que a outra. Uma pedra mais gordinha que a outra, não importa. Mas aquilo que Deus está promovendo está acontecendo. Então por isso que ele diz que contra a igreja dele as portas do inferno não vão prevalecer. Não é a igreja necessariamente local, é a igreja, o corpo de Cristo. Porque quando Ele voltar, e Ele vai voltar, nós subiremos, irmão. Nós subiremos, e não tem nada que nos impeça. A lei da gravidade não vai ter poder, porque nós subiremos. Sim, nós subiremos. Nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele. Igreja do Senhor Jesus, é tempo de nós despertarmos para aquilo que Deus está fazendo. Ele está despertando as crianças, Ele está despertando adolescentes. Eu recebi um vídeo hoje de jovens, num culto de jovens perdidos, irmão, da presença e da glória de Deus. Deus está promovendo algo. Ainda ontem passei um vídeo da Rua Azusa. O avivamento que aconteceu no século passado foi extraordinário, irmão. A futura esposa de William Seymour, a Bíblia diz que é tão grande o poder e a glória de Deus, porque ele não podia adentrar as portas, ele era negro, e ele não podia adentrar as portas num culto de brancos. Ele tinha que olhar de fora, e ele queria participar. A história diz que ele decide se reunir com alguns e ele começa orando. Começa como? Aí ele começa orando. Ele está inconformado. Como? Tem distinção para poder receber de Deus.
Aí Deus começa a realizar algo extraordinário. O poder de Deus vem. Aí começa a missão da fé apostólica. É a igreja que todos podiam entrar. Aí a que seria sua futura esposa nunca nem viu, nunca nem tocou num piano na vida. Ela é cheia do Espírito Santo e ela começa a tocar e cantar. É o poder de Deus. Ó, presta atenção, hein? Presta atenção. As coisas estão acontecendo, o reino de Deus está se movendo. Se prepara, porque nós veremos ainda milagres extraordinários acontecendo. Ei, registra isso, vai acontecer. Pessoas como está acontecendo, sendo batizadas com o Espírito Santo. Ainda existe. Quando eu era menor eu via, dormindo no banco da igreja assim, ó, com um ranho no nariz assim, não via direito. Eu via aleijado levantando. Eu creio de todo o meu coração, eu sei que vai acontecer de novo. Deus vai fazer de novo. Vai, pessoas sendo salvos, irmão, de números eu creio. O avivamento vai acontecer nesse país. Homens e mulheres de Deus. Se você estudar mais sobre americanos, você sabe, irmão. Eles acham que aqui nem existe estado. Você vai conversar com um americano, ele diz que eles são americanos. Até a gente fala, eles são americanos. Eles. A América é deles. Nós somos latinos. Mas aí você vê homem e mulher de Deus séria, falando assim, olha, não sei como e não sei porquê, mas Deus vai fazer alguma coisa lá no Brasil. Eles são assim, ó, eles botam a bandeira na casa deles, não é igual a gente falar mal do Brasil, não. Eles não. Eles defendem até o último. Mas quando se trata daquilo que Deus quer fazer, eles dizem, não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porque Deus olhou para o Raul e viu graça. Deus olhou para o Cris e viu graça. Deus olhou para o Pedro e viu graça. Deus olhou para Amanda e viu graça e disse, olha, é através do sul que eu vou começar. Ah, irmão, eu não sei como, eu não sei quando. Eu sei que quando acontecer vai ser algo estrondoso. O mundo vai sacudir com aquilo que Deus vai fazer. Eu vou estar lá rolando no meio. Não quero nem saber de nada. Eu vou estar lá na presença de Jesus. Eu quero estar nesse ambiente. Eu quero estar naquilo que Deus vai promover. Aleluia, aleluia. O mundo vai se assustar quando receber de fato o poder de Deus. Tem pessoas famintas, irmão. Elas dizem que não acreditam em Deus. Elas dizem que não querem Deus. Mas quando elas sentirem a glória de Deus, elas serão quebrantadas a um ponto que não vai ter palavras humanas que as convença, não. É o poder, é o poder. Por isso nós precisamos do poder. É o poder. É o poder. Pedro nega a primeira vez. A segunda vez ele vai ser crucificado. Ele diz, olha, pode crucificar, mas faz o seguinte, bota de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como ele. Tá, Pedro, mas você negou antes. Eu neguei, mas eu vi ele ressuscitando. Ah, mas eu vou tirar o teu braço. Pode tirar, só que você não consegue tirar o que eu vi dentro. Tá aqui, ó, tá registrado. Eu vi ele subindo assim, ó. Eu vi, literalmente, 500 pessoas ao redor dele, ele subindo. Como que você vai tirar isso? Aí você olha pra sua história. As pessoas tentam falar mal de Deus, que Deus não existe. Aí você diz, mas como? Tá aqui, ó. Ninguém pode tirar isso aqui. Tira o meu carro, tira a minha casa, tira o meu salário, tira qualquer coisa. Como é que você vai tirar o que eu vi? Eu vivenciei, eu experienciei, eu vi aquilo que está dentro de você, irmão. Ninguém pode tirar. Ninguém. Aleluia. Aleluia. Aí ele diz assim no capítulo, abre aí só um texto para a gente ler um texto, para vocês não falar mal de mim, pastor. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Aí, ó, a Bíblia diz, pode deixar nesse texto aí, tá? No capítulo 1, ele indaga a Deus os porquês. Capítulo 2, o Senhor diz assim, não precisa colocar, tá? Então o Senhor respondeu e disse, escreve em visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará, nem se tardará. Espera, pois certamente virá. Aí ele diz,
Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ele diz, olha assim, Abacuque, olha aqui. Aquilo que eu falei com você, eu quero que você escreva sobre tábuas e quem passa correndo vai ver. Como eu falei, a convicção ninguém tira. As pessoas precisam olhar para a gente e elas precisam ver genuinamente aquilo que de Deus foi construído em nós. Precisam ver. As pessoas precisam ver a verdade absoluta de Deus que foi construída em nós. E elas começam a ver isso na vida de Abacuque. Precisa estar escancarado, irmão, as nossas convicções. Nas redes sociais precisa estar escancarado. Na nossa vida do dia a dia, a nossa família precisa ver, gente, eu preciso pregar isso com a vida. Gente, a partir de agora eu não sou mais o mesmo. Eu estou em processo de transformação. Eu vou errar muitas vezes. Eu vou ter áreas que eu vou ser mais falho. Mas a partir de agora, ó, as minhas convicções são essas. A partir de agora eu me coloco na brecha como um homem e uma mulher de Deus. Eu me coloco nesse lugar de qual Deus ele pode se mover inteiramente em mim. Eu me coloco. Aí Deus diz para ele, ó, certamente o justo viverá pela fé. Você sabe, primeira vez que a palavra fé aparece no Antigo Testamento, acho que é a única, né? Aí você vai ver o que significa essa palavra, a fé. Ela é como se alguém estivesse afundando num grande mar. E essa pessoa tentasse com todas as suas forças e não conseguisse alcançar e não conseguisse encontrar nada. E de repente começa a dar cãibra, você começa a ficar cansado, igual eu nado assim uns 3 metros, já começa a dar cãibra, fico cansado, não é fácil. Cansa. Aí chega alguém e joga uma boia. Pode estar ali, ó, distantezinha. Você vai com todas as suas forças e você vai agarrar aquela boia. Alguém que vive pela fé assim. Eu vou agarrar com todas as minhas forças. Aquilo que Deus falou que vai fazer, eu vou agarrar. Eu vou crer. Eu vou escrever, eu vou colocar no meu papel de parede. Não importa, eu vou crer de todo o meu coração. Porque Deus falou, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus começa a mover a chave na vida de Abacuque. Ele começa a entender aquilo que Deus está fazendo. Até que ele entendendo aquilo que Deus estava fazendo, que ele precisava se agarrar à palavra de Deus a todo custo. Aí nós temos isso aqui, ó. Ele diz, ainda que a figueira não floresça. E muitas vezes a figueira não vai florescer. Nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, aquilo que era para acontecer não aconteceu. As promessas que foram ditas para mim, feitas por homens, não se cumpriram. Eu fiquei só na expectativa, na esperança. Falaram que iam me promover. Falaram que ia me colocar em lugares altos. Falaram que ia fazer isso e aquilo por mim, mas nada aconteceu. Ó, presta atenção. Ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. 18. Todavia eu me alegro no Senhor, porque a alegria não está na circunstância, a alegria está no entendimento de quem eu sou. Eu sou filho de Deus, eu estou posicionado em Deus. Então a alegria não tem a ver com a minha circunstância. Tudo está dando ruim, ao contrário, não importa. A minha alegria está porque eu posso dobrar o meu joelho. O meu Deus me escuta a todo instante. A minha alegria está no Senhor. Aí ele diz, eu exulto no Deus da minha salvação. 19. O Senhor é Deus, a minha fortaleza. Fortaleza, eu estou seguro, rodeado daquilo que é de Deus, rodeado da presença de Deus. E faz os meus pés como os da corça. Os pés da corça é o seguinte, irmão. A corça pisa no ambiente sujo. A corça anda em todos os ambientes, mas no pé dela a firmeza. Por quê? Porque não pode sujar o seu corpo. Esses dias eu ia tirar a foto de uma corça, ele parou ali, coisa mais linda, eu ia botar lá no ministério de Jonas, ó. Nós somos como a corça, devemos ser como a corça. Nós andamos no mundo, caminhamos no mundo, estamos no meio das pessoas, mas nós precisamos se manter brancos, puros, santos. Aí, e me fez andar você nem lê isso aí. Altaneiramente ao mestre do canto. Isso aí não importa. E me fez andar altaneiramente. Tem uma versão que é mais fácil de ler do que isso aí, deixa eu ler aqui. Isso é muito difícil.
Saí pra gente muito inteligente, igual o pastor Edson, e me fez andar sobre as minhas alturas. É mais fácil de entender. As minhas alturas é o seguinte: é o lugar onde Ele colocou no meu coração. Porque se eu for colocar as minhas alturas por mim mesmo, às vezes os meus sonhos são até limitados, porque eu coloco dentro daquilo que eu posso fazer com a força do meu braço, Ed. Força do meu braço eu posso fazer isso, então eu vou colocar o meu sonho até aqui. Aí Deus está dizendo para você: não. Aquilo que você sonhou é grande humanamente falando, assim, ó, é muito maior do que você acha que tem capacidade para fazer. Mas eu sou aquele que te pega de baixo e eu começo a te promover. Os sonhos que eu coloquei dentro de você são sonhos que são para ser cumpridos e completos. Se tem um propósito no teu coração que foi posto por Deus, eu te digo, se prepara, porque Deus te fará andar sobre as suas alturas. Abacuque é o homem que da dúvida ele foi para um lugar de adoração. Abacuque é o homem que da incerteza ele andou sobre fé. De caminhar com os homens, ele caminhou até Deus, irmão. E dos mais baixos vales, Deus promoveu ele para os mais altos montes. Abacuque é o homem que decidiu acreditar em Deus, independente de como tudo estava ao seu redor. E Deus prometeu para ele, Deus cumpriu. E Deus diz para você essa noite: se coloca na brecha, se posiciona na minha presença, porque eu sou Deus, o Todo-Poderoso, que vou te fazer andar sobre as alturas. Se prepara, porque aquilo que Deus vai fazer é muito maior do que você. Por que é maior do que eu, pastor Vitor? Porque aquilo que Deus vai fazer em você precisa alcançar a vida de outras pessoas. Precisa ser maior do que você. Fique de pé comigo nessa noite, aleluia. Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Isso, Deus está te chamando para andar nos lugares de fé. Acabou o tempo de incerteza. Acabou o tempo de banco. Acabou o tempo de ficar parado. É tempo de nessa noite você se levantar e se sacudir para viver de novo as promessas e os projetos de Deus. Porque Deus manda dizer para você: ainda não acabou. Aquilo que eu quero promover, eu conto com você. Aquilo que eu quero promover, eu quero fazer através de você. Eu quero chamar à frente aqui você, Abacuque, que Deus tem posto no teu coração em conformações. Isso, vem correndo mesmo. Vem correndo, vem. Vem, porque Deus ele quer fazer. Deus ele vai fazer. Mas ele precisa de homens e mulheres que se coloquem na brecha, que se coloquem para andar no lugar de obediência, que se coloquem a andar no lugar de não mais olhar sobre dúvida, mas olhar sobre fé, não mais caminhar sobre os baixos vales, mas caminhar sobre os altos montes. O que Deus quer fazer é muito maior do que você. Aleluia. Aleluia. Isso, Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.